Olá, estudantes do sexto ano. Neste vídeo vamos falar sobre produção de crônica. Acompanhe comigo. Bom, o que nós precisamos saber sobre esse gênero muito interessante, né? Que faz parte tanto do jornalismo quanto da literatura, né? Então é bem legal isso. Primeiro, que a crônica é um gênero que registra situações, pequenos acontecimentos da nossa vida cotidiana, ou seja, coisas do dia a dia. Em um conjunto, há várias interpretações possíveis, mas principalmente leva em conta uma interpretação pessoal do autor, que pode ser tanto reflexiva quanto crítica, né? Então é um texto escrito em prosa. O que seria um texto escrito em prosa? É aquele escrito por meio de parágrafos, ou seja, ele não pode ser igual a um poema que é escrito por meio de versos, certo? Então, quando você for escrever a sua crônica, desenvolva em forma de parágrafos. Isso é prosa, beleza? São narrativas com tempo, espaço e personagens limitados. Por quê? Se o texto é breve, eu não posso ter vários personagens. Eu posso ter 1, 2 personagens, certo? O que mais? O espaço onde as cenas se desenvolvem também é curto, breve, né? Não pode ser muito longo. E o tempo também, poucos minutos, poucas horas em que aquela cena se desenvolve. Perfeito? O que mais? Sobre o gênero crônica, né? Tem que observar esse gênero crônica, como eu disse, trata-se de uma história, certo? Possui narrador, né? Esse narrador pode ser em primeira pessoa, em terceira pessoa. Ele tem o objetivo de emocionar, tem o objetivo de envolver o leitor, buscando a reflexão de um modo sutil sobre várias situações do dia a dia, vistas por meio de um olhar irônico, ou sério, ou poético, mas sempre agudo e atento. Então o cronista ele observa em detalhes tudo o que acontece. Perfeito? O que mais? Fazendo parte então dessas características, o narrador em primeira pessoa é um narrador personagem, então ele narra sobre coisas que aconteceram com ele também, certo? E em terceira pessoa, ele é um narrador observador, igual um narrador de futebol, observa o que acontece ali no campo de jogo e vai relatando para o seu ouvinte ou telespectador, se for na TV, tá? A linguagem, geralmente ela é formal, mas isso vai depender do público. Se o público for mais criança ou adolescente, pode haver ali algumas gírias, pode haver uma linguagem mais informal em alguns momentos, tá bom? A estrutura, sempre temos a situação inicial, temos o desenvolvimento, temos o clímax, que é o ponto alto da história, temos o desfecho, que é como a história acaba, certo? Ela é concisa, né? Essa história desenvolvida por meio da crônica é curta. Apresenta ou pode apresentar, né, narrador, personagens, tempo e também espaço. Perfeito? Agora a sugestão para você fazer a sua produção então da crônica, utilizando a plataforma Redação Paraná. Então, vamos lá? Planeje sua crônica. O que precisa pensar então antes de planejar então a sua crônica, né? Para quem que eu vou dirigir o meu texto? É para pessoas da mesma idade do que eu? São para adultos? Para quem? Então, a linguagem vai ser de acordo com o público. Quantos e quais serão os personagens? Lembre-se, não pode ser vários personagens, né? 1 ou 2 de preferência. Em que tempo acontecerá? Muito breve? É uma pequena cena? Onde acontecerá? Em que local? Vai ser em um restaurante? Vai ser em casa? Vai ser na escola? Onde? Eu participo da história ou apenas conto, né? Que tipo de narrador eu vou utilizar? Perfeito? Então, colocando a mão na massa, então agora, vamos aos passos, então, para a produção. Primeiro, escolha a situação cotidiana que você vai narrar. Sobre o que você vai falar especificamente? Reflita sobre curiosidades que isso desperta em você. Escolha uma estética, né? Ou seja, seu texto vai ter humor, crítica, vai ser poético, de uma forma mais emocionante, ou vai ser reflexivo, certo? Segundo passo, personagens, quantos e quais são, que tipo de narrador. Terceiro passo, local onde vai acontecer a história, em que tempo, certo? O enredo, quais os acontecimentos, né? E a estrutura, como será, tá bom?
Legal? E utilize então a plataforma Redação Paraná, redação.pr.gov.br. Então, nesse vídeo falamos sobre produção de crônica. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.